pessoal do sétimo ano, tudo bom? Então, vamos corrigir aquele questionário que eu passei semana passada para vocês sobre os biomas Caatinga, Cerrado e Amazônia. Então, questão 1. Em que regiões brasileiras estão localizados os biomas Caatinga, Cerrado e Amazônia, respectivamente? Então, vocês precisam saber em que região, mais ou menos, está, né, em grande parte, aquele bioma. Obviamente, ele pode se estender um pouco além de uma determinada região do Brasil, tá? Mas a Caatinga está lá no Nordeste, tá bom? Interior do Nordeste. O Cerrado, principalmente no Centro-Oeste, e a Amazônia na região Norte. 2. Como é chamado o tipo de vegetação da Caatinga e quais são suas características? Então, ela é chamada de xerófita e possui como características plantas com adaptações a condições de seca. Então, por exemplo, ela tem caules suculentos, né? Podem apresentar caules suculentos, folhas modificadas em espinhos ou folhas pequenas e impermeáveis, tá bom? E as árvores que têm folhas, elas perdem essas folhas durante a época de seca, tá bom? 3. Quais as diferenças entre a vegetação do Cerrado e da Amazônia? Então, no Cerrado, a vegetação é esparsa, com árvores pequenas e retorcidas, ou seja, são poucas árvores, né? Uma distante da outra. Já na Amazônia é completamente diferente, é uma floresta tropical com uma super densa, né? Com muitas árvores e outros tipos de planta, e essas árvores são muito frondosas, ou seja, elas são muito grandes e grande altura, tá bom? Dessas árvores. 4. Por que os rios amazônicos são tão volumosos? Então, isso é consequência da grande quantidade de chuva que ocorre na região, tá? E essa grande quantidade de chuva é favorecida pela evapotranspiração das árvores, ou seja, é muito quente lá e as árvores, elas transpiram pelas folhas, elas absorvem água pelas raízes para obter os nutrientes. Essa água passa por dentro do corpo, né, da planta e sai pelas folhas pela transpiração das folhas. Então essa transpiração vai jogando umidade no ar e então centenas de milhares de árvores fazendo isso o tempo todo faz com que o ar fique muito úmido e favoreça a ocorrência de chuvas. E 5. Quais os tipos de vegetação que existem na Amazônia? Então, são 3 tipos basicamente. Mata gigapós, que seria aquela que está constantemente inundada, né? A mata de várzea é a mata que fica marginal, né? Na margem dos rios. Então, quando os rios enchem, ela é inundada, fica inundada por um período de tempo do ano, né? Durante a época de cheia. E a mata de terra firme, ou seja, é uma região onde nunca é inundada pelos rios, tá bom? Então, pessoal, por essa semana é só, tá? Semana que vem, então, a gente vai fazer mais exercícios e terminar todo o livro 3, tá bom? Então, bom fim de semana para vocês.